convidada da segunda parte. Para já vamos falar de eczema atópico, afeta 30% das crianças portuguesas e cerca de 10% dos adultos. Vamos perceber como se previnem os efeitos e vamos também conhecer os sintomas da doença. Para isso tenho comigo o Dr. Jorge Roseira, diretor do Serviço de Dermatologia da Unidade Local de Saúde de Matosinhos. Dr. Jorge Roseira, muito boa tarde, bem-vindo ao consultório do Porto Canal. Sr. Doutor, o que é o eczema atópico? O eczema atópico está definido como sendo um eczema que surge com um estado chamado atopia. O que é isso da atopia? Portanto, o eczema existe e associado a outras patologias, por exemplo, asma, sensibilidade alérgica, predisposição para fazer infecções cutâneas com facilidade e que, no fundo, tem por base uma carga genética que permite que essas situações surjam. Ou seja, normalmente o eczema atópico exprime-se na pele, mas o órgão atingido pela atopia pode ser a pele, pode ser a área respiratória, pode ser a orofaringe, pode ser até o próprio intestino. No eczema atópico é, digamos, o órgão que é atingido, embora pudesse ser qualquer um dos outros órgãos que referi. Quais são os principais sintomas, os primeiros sinais? O eczema atópico surge aproximadamente a partir dos 6 meses e a incidência tem vindo progressivamente a aumentar. Manifesta-se sobretudo por uma pele demasiadamente seca, nós dizemos xerótica, e que infecta facilmente e que é acompanhada de um prurido, de uma comichão intensa. A criança atópica é uma criança que normalmente se deita numa posição, tem um sono absolutamente perturbado e acorda numa posição completamente diferente daquela em que se deitou. Ou seja, durante todo o tempo que seria suposto repousar, a criança vive preocupada, atormentada por este sintoma cutâneo que a aflige. As zonas do corpo mais afetadas variam também consoante a idade? Consoante a idade. Normalmente na lactência, às vezes dizemos infância, mas não é, isto é a tradução inglesa da lactência, quando lactente, normalmente atinge sobretudo a face, poupando aquilo que nós designamos por maciço mesofacial, ou seja, a parte do nariz, do lábio está habitualmente poupado. E formam-se eczemas eritematosos, crustosos, suscetíveis de infecção na área da face. Pode atingir também as pregas dos cotovelos e dos joelhos, sobretudo na fase de flexão, que é o caminho para onde progressivamente continua a progredir. Uhum. Como o Dr. estava a referir, tem vindo a aumentar. Os dados, as estatísticas dizem que afeta 1 em cada 5 crianças. São variáveis. Estatísticas portuguesas assim muito seguras não temos. Temos alguns indicadores importantes, mas não estatisticamente seguras. Na literatura vai desde os 2% até aos 20%. Acho que atinge já aos 40%. O que sabemos é que nos últimos 40 anos, seja em que for em comunidade ou país ou etnia que se estude isto, a incidência tem vindo claramente a aumentar, progressivamente a aumentar. Uhum. Tende a melhorar também com a idade? Normalmente tende a melhorar com a idade. E isto é um dos dramas que na adolescência se coloca. Ou seja, quando a criança tem a sua atopia e é instruída e é indicada de que provavelmente na adolescência, primeiro a partir dos 4 anos e num segundo pico a partir da adolescência, estes sintomas vão começar a desaparecer e poderão mesmo desaparecer por completo. É um drama quando o adolescente verifica que chega à adolescência e os seus sintomas, nesses 20% residuais que ficam, se mantêm. E então já é uma patologia hopeless em que a própria adolescente verifica, afinal, contra as expectativas que lhe ensinaram, que lhe disseram, que o instruíram, que lhe disseram para ter paciência, que tinha um limite temporal, acaba por ser, na adolescência, um desespero, muitas vezes, que não é na infância, com esta perspectiva, com esta parte psicológica que se agrava sobre a criança. Uhum. Ainda na primeira infância e nos bebés, de que forma é que esta patologia afeta a qualidade de vida? Afeta em tudo. Afeta no relacionamento familiar. São crianças que dormem mal, são perturbadas no seu sono, não têm o seu descanso normal. Naturalmente são crianças muito agitadas, muitas vezes consideradas que são perturbadas no seu comportamento. Acontece na mesma no relacionamento na escola, onde se encontram porque são pessoas que dormiram mal, que não descansaram, que têm muito prurido e, portanto, são muito agitadas no seu lugar da escola. Portanto, o relacionamento destas crianças são crianças nervosas, ditas entre aspas, muitas vezes ligeiramente hiperativas, dita também entre aspas. E, portanto, são crianças, se não lhe conseguimos aliviar os sintomas, se não lhes conseguimos colocar o alívio dos sintomas e, ao mesmo tempo, um sono reparador
que as prepare para o dia seguinte são dificilmente mais complicados, portanto, qualquer outra criança, quer a nível familiar, quer a nível de interação entre os colegas, quer a nível da escola com os professores. Sr. António, o que é que pode agravar os sintomas do eczema atópico? Muitas coisas, nomeadamente infecções cutâneas, certos fatores ambientais, certo tipo de medicamentos, certo tipo de alimentos, certo tipo de substâncias que nós respiramos, que são os alergénios responsáveis pelo agravamento. Uma das coisas que eu gostaria de deixar ficar aqui é que, efetivamente, há 2 cuidados ou 3 cuidados fundamentais na criança atópica. Primeiro que tudo, uma hidratação cutânea adequada. As crianças não têm o filme hidrolipídico fisiológico que recobre a pele de toda a gente. Segundo lugar, devem ter um cuidado no afastamento dos alergénios responsáveis mais implicados, como os corantes, conservantes, portanto, o uso de gomas, de Coca-Colas, de bolos de confeitaria, de exagero de chocolate, etc., são suscetíveis e são estatisticamente considerados como alergizantes responsáveis. E o terceiro, a roupa. É preciso ter muito cuidado com o vestuário dessas crianças, nomeadamente a utilização do vestuário em contacto com a pele, de vestuário predominantemente de algodão. Muitas vezes levantam-se hipóteses de colocar vestuários com certos sais de prata, de substâncias. Em algumas entidades não aprovam esta utilização para a toxicidade que pode evidentemente ter nas crianças, não no adulto, mas nas crianças. Portanto, deve-se roupa de algodão, hidratação e cuidado alimentar com os alergénios mais responsáveis por isso. É verdade que, por vezes, as crianças nem a roupa do corpo conseguem suportar? Não conseguem suportar porque o prurido é tanto, a chorose é tanta, que e é inadequado se usar em cima de qualquer criança atópica. Se usar uma camisa com, por exemplo, constituída por um material sintético, o prurido aumenta enormemente e torna o dia completamente desconfortável. Mesmo a própria lã colocada sob a pele do doente atópico torna-se extremamente pruriginosa. Portanto, a estratégia é colocar algodão em contacto direto com a pele, 100%, não é 99%, é 100%, e por cima do algodão poderá pôr, então, o vestuário que possa ser útil para proteger em relação ao frio ou à chuva, etc. Mas em contacto direto com a pele, insisto, deve ser sempre algodão, não é 99%, é 100% puro. A mudança das estações pode também agravar... Sim, os fatores climáticos têm essa... Efetivamente, quanto maior, podemos dizer em termos absolutos, quanto maior for o frio, portanto, quanto menor for a umidade relativa, menos hipótese de hidratação na nossa pele existe. Portanto, um doente que tem tendência para a atopia e que tem tendência para a pele seca, uma criança que tem esse sintoma, efetivamente o ambiente muito frio leva a uma diminuição acentuada da umidade relativa do ar e, por conseguinte, o seu prurido intensifica-se. Na prática desportiva, na prática do ski, por exemplo, na prática de desportos ao ar livre, grandes marchas, etc., no inverno, a criança, além de ser bem agasalhada, como é natural, deve ter também o seu hidratante corporal que deve aplicar, o seu hidratante facial e o seu hidratante labial que deve colocar em toda a sua superfície cutânea. Deve ter a sua superfície cutânea mais hidratada do que aquela que faria no seu ambiente normal, de proteção, de temperatura normal, de umidade normal, de protegida em relação ao meio exterior. Quando está agredida pelo meio exterior, tem que se proteger. E quando a temperatura mudar, quando entrarmos na primavera, é necessário alguns cuidados especiais? Não é tanto como no inverno, mas são os mesmos cuidados, tendo em atenção aqui a outros problemas, que são os alergénios inalados, nomeadamente certos pólenes, vernizes, etc., que têm que despertam neste tipo de doentes uma reação alérgica com maior facilidade. Eu gostaria também de acentuar, se fosse possível, que efetivamente isto tem aumentado grandemente e tem aumentado por 2 motivos fundamentalmente. Portanto, a incidência da dermatite atópica, do eczema atópico, da dermatite atópica, tem por 2 motivos fundamentalmente. Primeiro, a criança de hoje lida com muito mais substâncias potencialmente alergénicos, muito enorme quantidade de milhares de substâncias que há 50 anos a mesma criança lidava. Quando no meio agrário a criança lidava com a árvore, com o animal, com a terra e com os vegetais, hoje, além de lidar com esses de alguma maneira, lida com enorme quantidade de produtos químicos sintéticos novos e, quando em vez de lidar com 1000, vamos dar um exemplo, não é isto, com 1000 substâncias, vai lidar com vários milhões de substâncias, cada uma delas com a sua capacidade e a sua suscetibilidade de desencadear eczema atópico. Um outro aspecto é um aspecto que é bom por um lado, mas todas as coisas têm as suas vantagens e desvantagens.
Nós, ao conseguirmos eliminar as parasitoses intestinais, a maioria das doenças que durante milhares de anos a espécie humana se adaptou a combater, nós somos um organismo que se adaptou a combater as parasitoses intestinais, a hepatite A, o tifo e outro tipo de infecções, nós hoje, felizmente, dado ao elevado nível sanitário que obtemos, deixamos o nosso sistema imunológico, como que, vou dizer uma palavra, mas é para tentar ser simples e compreensível, desempregado. E ao deixarmos o nosso sistema imunológico desempregado, ele hoje ocupa-se com coisas que não se deveria ocupar. Isto é uma imagem, não é exatamente assim, ou seja, qualquer perturbação do nosso ambiente, do nosso organismo, das substâncias com que contactamos, do que se passa connosco, desencadeia uma reação que é absolutamente exagerada àquilo que seria se continuássemos a viver num ambiente infectante que anteriormente tínhamos. Portanto, também é uma consequência do desenvolvimento, também é uma consequência da melhoria do estado sanitário, também é uma consequência de conseguirmos eliminar as principais doenças parasitárias e infecciosas que afligiam a humanidade até há 50 anos, por exemplo. Doutores, e alternativas terapêuticas? Pronto, primeiro, eu gostei, a mensagem que me parece que podíamos deixar ficar aqui é esta, a hidratação, algodão e alimentação. Como alternativas terapêuticas, há muitas. Eu gostaria de deixar isso ao seu médico de família, ao seu pediatra e efetivamente, o Serviço de Dermatologia de Pedro Espano, o LS de Matosinhos, temos tido uma colaboração muito grande com o Serviço de Pediatria desde que nos encontramos lá, desde o princípio, uma colaboração enorme, mutuamente recíproca e de principal utilidade para a criança, e que, efetivamente, as alternativas terapêuticas, além dos antihistamínicos, além de certo tipo de corticoides tópicos ou sistémicos, além dos imunomoduladores e além dos antibióticos necessários ao determinado tipo de infecção cutânea que surge com estafilocócica, que surge com muita frequência nos atópicos, independentemente desta informação que todos temos que ter, deveríamos deixar ao médico de família, ao pediatra e ao dermatologista, conforme as circunstâncias, em diálogo com os pais e em diálogo com as crianças mesmo, como é que poderemos estabelecer, como é que podemos organizar dentro deste arsenal terapêutico que dispomos o mais adequado, o mais útil para a criança em questão. Mas o preventivo, eu acho que se o fizermos, conseguimos evitar não tanto as doenças todas, mas as exacerbações e as crises são claramente diminuídos. Há novidades na área da terapêutica? Novos medicamentos? Ressurgiu recentemente os imunomoduladores, que têm vantagens e que têm desvantagens, o tacrolimus e o pimecrolimus, que têm a grande vantagem em relação à corticoterapia, apesar de serem substancialmente mais caros, de não terem os efeitos e as contraindicações dos corticoides, e tendo as mesmas indicações terapêuticas, embora estabelecidas de uma forma ligeiramente diferente, mas são extremamente mais caros, para as pessoas que os têm que suportar, e têm outras indicações, nomeadamente quando aplicados em antiaéreos corporais. Mais uma vez, acho que deve ser deixado ao médico de família, ao pediatra, ao dermatologista, em contacto e em diálogo permanente com quem tem a responsabilidade de cuidar das crianças, a maneira de o fazer e quando fazer e como fazer. Muito bem, Dr. Jorge Roseira, muito obrigada pela sua vinda ao consultório do Porto Canal. Foi um prazer tê-lo aqui connosco. Quanto a nós, seguimos agora em frente.